Muito bem, estamos prontos para assistir a mais um DVD da série Prepare-se. E hoje trazemos algo que você jamais acreditaria se não fossem as fortes evidências que, a partir de agora, estarão na sua tela. A ida à Lua. Teria realmente um homem ido à Lua? Você sabe que muitas pessoas não acreditam nisso. E creio que após assistir a esse trabalho, você irá também se unir ao grupo dessas pessoas. Algo estranho aconteceu a caminho da Lua. Desde o princípio da história, a raça humana está em guerra. Primeiramente com membros da sua própria família, depois com seus conterrâneos e finalmente entre as nações. Provavelmente os conflitos humanos provêm do caráter natural da natureza humana e dos lugares desconhecidos e intocáveis do sentimento humano. Costuma-se dizer que nossos conflitos começam, na verdade, quando ainda somos embriões, precedendo até mesmo a criação do planeta Terra. Nos terrenos celestiais, entre os espíritos, costuma-se dizer que o princípio da guerra foi criado por um anjo caído, cujo sentimento contra Deus foi o orgulho. Na antiga Babilônia, em uma idade tão distante quanto ao tempo, cujo milênio permanece desconhecido, a Torre de Babel começou a ser construída. Seria o maior feito da raça humana. Uma torre tão alta que o seu topo alcançaria os céus. E com ela se provaria ao mundo que havia uma raça superior. Seria uma ironia de Deus que nunca terminaria. O tempo passou, as nações caíram, emergiu uma era de máquinas. Uma vez mais, a ingenuidade da espécie que dominava as demais descobriu que a seu tempo foi o maior feito monumental jamais imaginado. A maior máquina já construída pelo homem. Uma automatização gigantesca, tão reveladora, que mesmo antes de ser concebida, só poderia ter um nome: Titanic. Em 10 de abril de 1912, ele partiu ao mar. Diziam-se que era esse o barco que nem Deus poderia afundar. Mas acabou resultando em uma ironia, porque o elemento que se supunha que o manteria a flutuar foi justamente o que o fez afundar. A água congelada em forma de iceberg. Nem sequer terminou a sua primeira viagem. Mas surgiria uma nova era de grandezas. E provavelmente a última, a era espacial. A competição pela vitória não era paralela. As nações gastavam bilhões de dólares em pesquisas para ganhar uma da outra. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o primeiro animal e o primeiro homem. Tinham 500% mais horas em espaço do que os Estados Unidos. E finalmente, em junho de 1969, lançaram uma nave sem tripulante à Lua. Obtiveram as primeiras mostras do solo de outro mundo, exatamente um mês antes que Apollo 11. E assim se acirrou a corrida. Sua nave chegou sem contratempos à superfície lunar. E a primeira pedra lunar que chegou à Terra seria trazida pela União Soviética. O presidente americano nessa época, Richard Nixon, ele disse: é a maior semana depois da criação, o maior evento depois da fundação dos mares, desde a origem do universo. Desde o desenho e formação do delicado olho humano, por onde todas essas coisas se percebem. Foi uma máquina voadora com 2 passageiros aterrissando em seu vizinho celestial mais próximo e regressando a seu lugar de origem. Provavelmente, mais uma ironia de Deus se esconde atrás dessa ousadia humana. A construção da mais alta torre com o único propósito de sobressair entre as demais raças nunca foi concretizada. A máquina que foi tão grandiosa e que disseram que seria intocável, inclusive por Deus, nunca terminou sua primeira viagem. E finalmente, a coroação da raça humana, o maior êxito de toda a espécie humana, o maior evento da história, aterrissar na Lua. 20 anos depois, o mesmo programa espacial não pôde colocar em órbita um telescópio com a lente desenfocada. E como pôde então 2 décadas antes, e uma missão 100 vezes mais complicada, ter sido um êxito
na primeira tentativa. Isso traz um minucioso estudo dos motivos da administração Nixon, um exame crítico do controle total do governo sobre a imprensa. Mas chegamos a novas descobertas da tripulação da Apollo 11 fingindo parte da missão. Mostraremos detalhes do que pode ter sido a maior conspiração governamental de todos os tempos. Algo estranho se passou a caminho da Lua. Você pode até estar pensando assim: bom, se a ida do homem à Lua tivesse sido realmente uma farsa, alguém já teria denunciado. E eu te pergunto, denunciar a quem? Tenha em mente uma coisa, meu amado: você não tem do seu lado nenhum meio de comunicação que você possa confiar e recorrer a ele para fazer qualquer tipo de denúncia contra quem comanda o mundo. Eles não aceitam essas denúncias. E sabe por quê? Todas as emissoras de rádio e televisão, elas obedecem a uma concessão do governo. E o governo só dá essa concessão justamente para quem está do lado dele. Essa é a grande verdade. E por sua vez também, o governo é comandado pela elite mundial, pelos Illuminati, pelas 13 famílias. E o que não está de acordo com eles, eles tiram do ar. Foi assim com a TV Tupi no Rio. Lembra dela? Não vou entrar nesses detalhes, mas foi assim. E o que acontece? Não há a quem denunciar a farsa da Lua, a verdade é essa. Agora, você vai assistir a partir desse momento as evidências que te mostram o tempo todo que o homem jamais foi à Lua. Deixa eu adiantar um pequeno detalhe que eu creio que seja bastante importante. A ida à Lua seria ou teria sido o maior feito da humanidade até hoje. Desde a fundação do mundo, da Torre de Babel, que se tentou ser maior do que Deus, tentou se mostrar maior do que as demais raças, você sabe que o homem não conseguiu. Não é verdade? Então, e a ida à Lua foi uma grande ironia. Sabe por quê? Eu vou te explicar. O maior feito do homem de todos os tempos não foi possível por causa de uma minúsculazinha partícula subatômica chamada radiação.
desconhecido de nós desde uma altitude de 1000 milhas e estendendo-se umas 25 mil milhas acima, se encontra pequenas bandas de radiação chamadas cinturões de radiação de Van Allen. Todas as missões espaciais tripuladas da história, tanto dos Estados Unidos como também da União Soviética, desde a primeira em 1961, têm estado muito debaixo deste campo de radiação que é mortal. Any human being traveling through the Van Allen belt would have been rendered either extremely ill or actually killed by the radiation within a short time thereafter. Every manned mission in history, Gemini, Mercury, Skylab, the space shuttle, has been below the radiation belt, all except going to the moon. Os astronautas soviéticos mais experimentados passaram 100 horas no espaço por cada 20 dos Estados Unidos. Para poder sobreviver à viagem de 1h30 através do cinturão que é necessário atravessar para chegar à Lua e regressar, se requer um escudo sólido entre o astronauta e o exterior da nave. O foguete tipo Saturno V, utilizado pela Apollo, media 35 andares de altura e pesava o mesmo que um navio de combate. Inserir um escudo em forma de barreira rodeando por completo a tripulação faria impossível o foguete ser lançado. É por essa razão que os soviéticos, muito mais experientes no espaço sideral, só enviaram uma nave sem tripulação à Lua. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. This is the main reason why the Russians never really intended to send the men to the moon. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how a human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Em 1998, a Space Shuttle voou a uma altitude de 300 milhas. Foi uma das mais altas já registradas. Centenas de milhas debaixo do campo de radiação de Van Allen. Mas foi tão danoso que os astronautas dentro da cabine, que era hermeticamente fechada, e dentro dos seus trajes, mesmo com os olhos fechados, ainda viram fortes reflexos de luzes, que pareciam como disparos de estrelas, devido à radiação que penetrou na nave, nos seus trajes, nos seus crânios, mesmo com os olhos fechados. Como resultado, a TV norte-americana CNN emitiu um noticiário que demonstra claramente a surpresa da NASA com esse fato até então desconhecido por ela. The radiation belt surrounding Earth may be more dangerous for spacewalking astronauts than previously believed. Scientists say the phenomena known as the Van Allen belts can spawn killer electrons when the Earth's magnetic field changes. These electrons that are being studied could have an important effect not only on satellites, which has happened in the past, but could also affect the astronauts by creating large doses of radiation that could influence their health. The electrons can penetrate through various materials, including spacesuits, and can pass through, in fact, the walls of the space station, and can create high charges deep inside of these objects. Conferimos, portanto, com um trecho dessa reportagem da CNN que nem a NASA sabia realmente dos efeitos que poderiam causar a radiação de Van Allen nos seres humanos, nos astronautas. E no próximo segmento, conheceremos então um pouco do que foi a corrida espacial, a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos e a organização para a grande farsa do homem na Lua. Deixa eu te falar algo aqui sobre a natureza. Você já observou as borboletas, não é verdade? Além das suas cores variadíssimas, lindas, você observa que na asa da borboleta tem algo que parece com um olho. E ele está colocado ali, Deus o colocou, para que a borboleta pudesse se proteger dos seus algozes, dos seus predadores. É uma farsa, mas uma farsa, vamos dizer assim, benigna, porque é para preservar a integridade desse animalzinho tão bonito, desse inseto que é a borboleta. Não é verdade?
Bom, os Estados Unidos, e aí tendo por trás deles a família Illuminati, as 13 famílias, eles sempre usaram essa tática também. Só que não é, na verdade, para defesa, é para o ataque. Não é com a intenção boa, é com a intenção ruim. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, usaram tanques infláveis de borracha para iludir o inimigo de que estava sendo feita uma invasão terrestre, quando na verdade a invasão era de outra forma, em outro lugar. E tem tantas farsas que eles promovem desse jeito. Nessa própria guerra da Segunda Guerra Mundial, os tanques iam para frente da batalha e passava aquela tropa de tanque de manhã. Quando era mais tarde um pouquinho, eles voltavam por outra rota e voltava de novo pelo mesmo caminho para parecer que era outra tropa de tanques atacando. Os Estados Unidos sempre quis mostrar uma força que na verdade eles não têm. Os filmes de Hollywood, olha quantos heróis eles têm, não vou nem contar que são inúmeros, né? Mas vamos lá, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman e Robin, Superman, e não vou contar mais não que é muito, não é verdade? Aquilo tudo é para, no subconsciente nosso, ficar a informação guardada de que eles são superpotentes, que eles são os maiores, os melhores, mas na verdade não é assim. E a farsa do Homem da Lua, um grande construtor de foguetes, ele definiu muito bem. Ele disse: se não pode fazê-lo, falsifique-o. Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite Sputnik em 1957, havia preocupação por parte dos Estados Unidos de que a União Soviética já havia refinado as suas técnicas espaciais. Também quando puseram o primeiro animal em órbita da Terra e depois o primeiro homem no espaço, e logo fizeram a primeira caminhada espacial, a primeira tripulação de 3 e as primeiras naves simultaneamente orbitando a Terra, a preocupação americana se converteu em medo e logo em horror ao ver como seu inimigo comunista conseguia tudo isso primeiro. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. Era impossível ganhar os soviéticos na corrida espacial, a qual na verdade era uma carreira de armamento tecnológico. O que poderia fazer? Como poderia a América conceber a ameaça de um armamento superior? What actually happened in my mind is that during the 60s, they said if you can't make it, fake it. Através da história das rivalidades e das guerras, astutos generais ante os exércitos de seus rivais têm usado as mentiras e a desinformação como método para lograr vitória. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, colunas de tanques infláveis foram colocados em lugares longes para ocultar as forças alemãs da verdadeira invasão aérea. O sistema de defesa espacial contra mísseis foi alterado para parecer mais avançado do que na realidade era. E a ideia disso tudo era enganar a União Soviética sobre a rapidez da resposta militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E certamente não era possível enganar somente os russos sobre a capacidade de defesa americana nos anos 60. As mentiras atingiam também 200 milhões de americanos naquela época. Isso poderia fazer aquela população crer que os Estados Unidos tinha capacidade de ir à Lua. Todos deveriam crer nisso. Além do mais, o orgulho da nação americana estava em jogo, sem mencionar o crescente mal-estar que ocorria em todo o país. Havia um governo que tirava dezenas de milhares de vidas em uma guerra arranjada no Vietnã cheia de contradições. E além disso, o programa Apollo havia gastado já bilhões de dólares. E se viesse a falhar com todo esse investimento, seria um gosto amargo na boca de todos os contribuintes americanos. O custo do programa, cuja única meta era de ser o primeiro a colocar uma bandeira no solo lunar, seria de 135 bilhões de dólares, o que equivaleria à quantidade de uns 9 bilhões de dólares que seria para os privilegiados contratistas, escolhidos por seus amigos da NASA. E se a máquina na realidade só chegasse à órbita terrestre como as missões anteriores haviam feito, então tudo teria se acabado e a funcionalidade dos demais componentes seria irrelevante. 135 bilhões de dólares alimentariam a 2 milhões de pessoas por toda a sua vida.
Também se poderia comprar 2 milhões de casas. Então, como manter o segredo por tanto tempo? Exatamente um ano antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o Tetra satélite, desenhado especificamente para simular dados de voo procedentes da Lua. Ele era utilizado para que a equipe da Terra pudesse simular a aterrissagem. Muitos astronautas fizeram simulações, e essas simulações seriam utilizadas caso no voo real houvesse falta de comunicação com a Terra. Se houvesse necessidade, uma dessas simulações seria utilizada no momento verdadeiro do voo, com algumas pequenas variações. Seriam transmitidos ao satélite para logo retransmitir a Houston como se fosse direto da nave. Inúmeros computadores e seus operadores receberiam informações emanadas diretos do satélite. Incluiria falsas informações da nave como altitude, combustível, como se ela realmente estivesse descendo sobre a superfície da Lua. E se os soviéticos conseguissem encontrar a verdadeira posição da Apollo 11, seria como encontrar uma agulha num palheiro. É certo que o programa Apollo estava muito setorizado. Havia vários centros de provas e fabricações por todos os Estados Unidos. E na verdade somente umas poucas pessoas tinham visão global do conjunto. Todas as fotos, sons e imagens que eram distribuídas ao público eram estritamente controladas pelo governo americano e examinadas previamente. Logo após analisadas, eram disseminadas, sem revisão, até agora. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. No próximo segmento você vai ver algo interessante. As provas de que o homem foi à Lua são as provas de que o homem não foi à Lua. E o que há nas fotografias? O que nos dizem? Essas fotos são as mesmas que circulam ano após ano em toda a comemoração de aniversário da viagem do homem à Lua. Acredita-se que são dos primeiros 60 minutos da viagem lunar, embora pudessem ter tirado muito mais fotos para cobrir todo o expediente. Surpreendentemente, também há escassez de fotos do pioneiro-chefe da missão, Neil Armstrong. O maior feito da história da humanidade e também do homem que deu o primeiro passo, fazendo eco em todo o mundo, criando uma nova era científica, só tinha uma foto de corpo completo na Lua, e assim mesmo, de reflexo. Quem sabe por temer ser culpado caso alguém viesse a descobrir a farsa. Ou talvez tenha esquecido de avaliar a autenticidade do evento. A sua assinatura está gravada nessa placa do governo federal. E de fato, mais de 40 anos se passaram desde as primeiras conferências da NASA à imprensa e as ocasionais aparições dos aniversários do feito, onde apenas algumas poucas perguntas foram permitidas. Nunca foi dada uma entrevista diante de uma câmera. A ninguém. Nunca. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticos. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si. E jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez.
É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Ou essa, tirado do lado de sombra do módulo lunar. Nesta ampliação de uma foto da Apollo, uma pedra, provavelmente feita de papel cartão, pela dobradura aqui mostrada, está caracterizada pela letra C. Em publicações posteriores da mesma foto, a letra desapareceu, provavelmente editada. Aqui essa cruz que serve de guia e é gravada diretamente no negativo do filme e que deveria, portanto, aparecer na frente dos objetos fotografados, observe que ela aparece atrás do objeto que foi fotografado, claramente evidenciando que houve uma manipulação fotográfica. No módulo lunar visto atrás do astronauta, claramente alguém se esqueceu de criar uma cratera debaixo do motor, já que ele tem 10.000 libras de força de empuxo, já que essa cratera foi uma das preocupações da NASA nas provas feitas em terra. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hope. A NASA temia que o módulo viesse a cair dentro de uma cratera que ele mesmo criaria quando descesse. E nessa ampliação parece que o módulo lunar apenas foi posto em cima. E observamos que não há um só grão de poeira lunar sobre a pata do módulo. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida, seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua. Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas. O custo dos 3 veículos lunares em dinheiro do século XXI, cerca de 60 milhões de dólares a unidade, mesmo tendo menos componentes que um Jeep. Onde ia todo esse dinheiro? E logo temos a bandeira balançada pelo vento. E vento, se na Lua não tem atmosfera? Só podemos então crer que todas as missões, na verdade, foram encenações de estúdio, feito assim por medo de uma possível espionagem aérea por satélite de uma nação inimiga. As mochilas, desenhadas especialmente para um cesto da gravidade da Lua, deviam ser despojadas de um sistema de refrigeração para permitir o movimento sem cair-se como peso. Com as luzes do estúdio tão próximas e oferecendo muito calor, criaria um acalorado astronauta por dentro. Talvez a necessidade de contar com ar-condicionado no estúdio seguramente foi o responsável pelo balançar da bandeira. Aqui o editor de imagem fixa a bandeira quando o efeito começa a ser perceptível. E aqui não se deram conta. Esse clipe, obtido há décadas atrás, nunca foi transmitido, devido ao inevitável progresso nas experiências e na supervisão. Mostrar um cesto da gravidade,
Com o trotar flutuante dos movimentos dos astronautas, se conseguiria com relativa simplicidade. A câmera lenta. Você está vendo as imagens como já vimos há mais de 30 anos. A veremos agora com o dobro da velocidade. E se mostra claramente que está na gravidade terrestre. E não se distanciam do solo mais do que deveria, estando na Terra. E fica claro nessa rara visão de um filme de televisão em color que a tripulação da Apollo 11 levava uma câmera a cor de alta definição na sua missão. E sem dúvida as imagens transmitidas desde o solo da Lua foram estas, de uma câmera de baixa resolução e branco e preto. De fato, as televisões quiseram assim, porque além disso foram forçadas a tomar as imagens de segunda mão. Filmaram diretamente da tela de projeção de uma TV de 30 anos atrás. Não poderiam fazer uma transmissão direta por cabo, e essa atitude diminuiu a claridade e a qualidade das imagens. E sabe, isso era exatamente o que o governo federal e a NASA tinham em mente. Melhor para eles seria mostrar algo sem qualidade e com numerosos cortes do que mostrar demasiados detalhes reveladores de um cenário falso. Mostramos apenas algumas das fortes evidências das inúmeras falhas que apresentam aquilo que a NASA tentou passar para a gente, e não mostramos nem 10% do que existe. Mostramos apenas algumas para que você possa ter uma noção. Na verdade, aquele show de televisão, isso os Estados Unidos sabem fazer muito bem, né? Aquele show de televisão transmitido para o mundo todo, o homem na Lua, deixou muitos furos e deixou muito a desejar. E assim nós tivemos então essas imagens, que não são imagens fabricadas, são imagens da própria NASA, onde você conferiu realmente que deixaram muitos furos. Virgil Gus Grissom foi selecionado como um dos 7 primeiros astronautas, um pai de família e veterano de uma série de voos espaciais. Ele era um herói nacional e seria o primeiro homem a andar na Lua. Mas Grissom era também um crítico declarado do programa espacial. E algumas vezes foi pego dizendo: alguém vai ser morto. Infelizmente, os piores medos de Grissom logo se realizariam. Em 27 de janeiro de 1967, 2 anos antes do primeiro pouso lunar, Grissom e sua equipe entraram na cápsula da Apollo 1 para uma simulação integral. Os problemas começaram quase que imediatamente. Primeiro, o sistema de comunicação falhou. Sem aviso, a cápsula explode em chamas, com os astronautas trancados lá dentro. Tragicamente, Gus Grissom e White Roger Chaffee perdem suas vidas antes de deixar a plataforma de decolagem. A família de Gus Grissom acredita que o incêndio da Apollo 1 não foi acidente. Found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. A família de Grissom não sabe quem foi responsável pela sua morte e o que realmente aconteceu, mas eles dizem que a NASA sabe a verdade. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Teria Gus Grissom e os astronautas da Apollo 1 sido vítimas de um acidente? Ou foram silenciados porque sabiam demais? Você pode nunca saber.
A causa do incêndio ainda continua um mistério e a cápsula continua trancada em uma base militar americana. Mas Grissom não foi o único crítico da Apollo que teve uma morte suspeita e precoce. Thomas Ronald Bayron foi um inspetor de segurança durante a construção da Apollo 1. Depois do incêndio, Bayron testemunhou perante o Congresso que o programa Apollo tinha tantos problemas que os Estados Unidos jamais chegariam à Lua. Ele chegou mesmo a dizer que as suas opiniões o transformaria em um alvo humano. Como parte do depoimento, Bayron enviou um relatório de 500 páginas detalhando as suas descobertas. Mas exatamente uma semana após o depoimento, seu carro foi atingido por um trem. Bayron, sua esposa e sua filha morreram na hora. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Os relatórios de Bayron desapareceram misteriosamente e depois desse dia jamais foram encontrados. Mas o programa Apollo continuou, assim como a tensão das mortes precoces. Entre 1964 e 1967, um total de 10 astronautas morreram em acidentes estranhos. Essas mortes correspondem a surpreendentes 15% da equipe de astronautas da NASA. Keep something that's alive wrapped up and covered over. You've got to eliminate all the people that can talk about it. E chegamos ao último segmento deste vídeo. Já temos praticamente todas as provas, evidências de que o homem não foi à Lua. Mas para fechar, para encerrar esse assunto, neste segmento você vai conhecer uma filmagem que há pouco tempo foi colocada na internet. E deixa eu aqui abrir um parênteses. Olha, o Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa. Assim que ele inventou a imprensa, que foi um dos meios de comunicações mais antigos, a elite global pegou para eles. Os donos de jornais são os que participam da elite de cada país e que são subordinados à elite mundial. Depois veio o rádio, a mesma coisa. Só tem emissora de rádio autorizada quem participa do esquema. Essa é a grande verdade. Você sabe disso. Depois do rádio, a televisão. E outros meios de comunicação que foram criados, você sabe que todos ficaram em poder deles. Antigamente tínhamos poucos canais de televisão aqui no Brasil. Hoje temos centenas de canais de televisão. E eu pergunto a você, você conhece algum amigo seu que é dono de algum canal? Você conhece algum vizinho que é dono de algum canal? Está tudo na mão deles. Eles seguram tudo, é só deles. Porque eles têm o controle sobre o que você sabe, sobre o que você come, sobre o que você veste, sobre o que você pensa. Sobre o que você acha de qualquer assunto, a sua opinião, eles é que fazem. Porque, na verdade, nós, infelizmente, recebemos muitas informações e do jeito que eles querem ao longo de todo o processo de vida. Pois bem, veio a internet. Ainda hoje, eu não sei até quando, mas ainda hoje, a internet é um meio que traz a informação, como os demais veículos deles, mas esse, diferentemente, também leva. E nesse momento, nós podemos saber de coisas, né? E nós temos que analisar, porque muita coisa também pode não ter fundo de verdade, né? Mas quando você recebe pela internet, igual agora, um vídeo que escapuliu, talvez alguém revoltado, porque no meio dessas pessoas que comandam o planeta, né, e que estão também subordinados a quem comanda, com certeza tem um ou outro que não concorda e não concorda mesmo. Não deixa essas coisas passarem sobre os seus princípios. E quando tem a oportunidade, anonimamente, joga no ventilador, né? E a imagem que você vai assistir agora é uma dessas preciosidades. Você nunca viu na TV comercial e possivelmente nunca vai ver. Porque mostra realmente
É o batom na cueca, no termo vulgar, para que você entenda. A reportagem, a filmagem que você vai assistir nesse momento. Está pronto? Vamos lá então, é o último segmento. E finalmente o elemento que prova a verdade. Michael Collins, Ed Aldrin e Neil Armstrong, encenando parte da sua missão durante cerca de 1 hora, com áudio e os ensaios de excepcional nitidez. Eles conversam sobre as técnicas utilizadas para conseguir essa engenhosa imagem da Terra à distância. Isso para mostrar em sua viagem a falsa distância dela, e para nos iludir que havia passado além dos anéis de radiação de Van Halen. Não se pode de maneira nenhuma interpretar que essa encenação foi feita por alguma outra razão anterior à missão, pois a mesma gravação está assinalada como feita em 18, 19 e 20 de julho de 1969. Os mesmos dias da missão, quando diziam que estavam bem próximos da órbita lunar. E fica claro que essa é uma genuína gravidade e as gravações foram feitas a bordo da nave espacial verdadeira, o que foi necessário para convencer a imprensa da sua autenticidade. Mas não estavam tão longe da órbita terrestre como veremos adiante. Essas cenas nunca antes foram vistas nem escutadas. No solo, o diálogo entre os astronautas e o controle em Houston são bem audíveis. Você vai prestar atenção a seguir e vai ver que há uma segunda voz oculta ordenando a direção da conversa entre a tripulação, a Terra, por uma terceira. Ela ordena aos astronautas o que dizer, quando dizer e como manipular a câmera com eficiência. Observe bem, a NASA disse de forma oficial que as transmissões de Houston foram as únicas que foram feitas com os astronautas. Observe bem como o controle de Houston inicia um diálogo com a tripulação. Mas a tripulação se encontra muito preocupada com os truques, com a farsa para responder. Então passa-se um momento e se escuta por trás a clandestina terceira parte falando. E rapidamente lhes ordena: talk, falem. Imediatamente Neil Armstrong fala. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Sure. Okay, Roger, Novamente, a ilusão que tratam de criar é a Terra vista distantemente. Isso para demonstrar que estão viajando muito longe dela e que tiveram habilidade para transpor os anéis de radiação de Van Halen. Temos que ter em conta também que apenas 20 segundos desta gravação de 1 hora foram emitidas ao público. E essas conversas do interior da Apollo 11, detalhando a farsa, os astronautas criam que estavam sendo conversados em segredo. Até agora. Neste momento, comentam que as transmissões de televisão não eram transmitidas ao vivo, como se supunha. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we're saying. Thank you very much. Neste momento comentam que apagaram a iluminação interior à nave e bloquearam a luz do exterior que entra pelas janelas da Apollo 11, preocupados para não causar nenhum reflexo sobre a parede do fundo da nave. Well, we shut out the sun coming in some of the other ones into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. A razão para que fizesse isso é simples, para que a verdade não fosse revelada. E a verdade é essa. O governo queria que crêssemos que essa era a Terra vista à distância, feitas através da janela da nave espacial, aproximando-se já da Lua. Mas não é. Como fizeram esse truque engenhoso? Colocaram a câmera no fundo da nave e centraram a objetiva da câmera em direção à janela circular do fundo, a qual está completamente preenchida pela imagem da Terra, já que eles estão acima um pouquinho da Terra na órbita. A circunferência da janela aparenta ser o diâmetro da Terra à distância, e a escuridão da parede ao redor da janela da Apollo 11 parece ser o espaço que rodeia a Terra. Por isso, apagaram a iluminação interna da nave e fecharam as demais janelas. Um pedaço de material negro em forma de curva foi adicionada e assim criou a ilusão da linha que divide o dia da noite e ficou extraordinariamente convincente. Durante esse trecho preparado e editado para ser transmitido posteriormente para toda a população da Terra pela TV, Neil Armstrong se delata ao dizer que está a 130 mil milhas, a meio caminho da Lua,
como o registro de voo da nave declara, quando em realidade se encontra em órbita baixa terrestre, a umas poucas centenas de milhas. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Aqui temos outro trecho que se pretendia transmitir, depois de revisado, é claro. E Neil Armstrong falsamente explica aos espectadores como se obteve a tomada. Disse que pôs a lente da câmera junto à janela. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with a TV camera. Bom, se a janela estava completamente ocupada pela câmera, como ele diz, então o braço de um astronauta não poderia estar entre a câmera e a janela. Isso obviamente se vê nesta tomada e foi excluída. Também se vê como o astronauta que está manejando a câmera tenta sair da imagem do braço do astronauta. Eles pensavam que esse trecho não estava sendo gravado, e muito menos que se utilizaria, pois a lente se desenfocou e a cena a seguir mostraria o interior e os astronautas trabalhando. Aparentemente o botão que para a câmera deixou gravando e eles não perceberam. À esquerda, a pequena fonte de luz que utilizavam para ver o painel de controle e que não deixava entrar luz no interior da tomada. Aqui aparece o cartão inserido para o efeito do dia e noite na Terra. E finalmente o enfoque se abre e podemos ver a verdadeira captação da lente da câmera e nossa muito brilhante e próxima Terra pela janela. E aqui está a filmagem do dia 19 com o mesmo truque no dia 19. E novamente no dia 20. E a mesma tomada no dia 20. Mais tarde, nesta mesma noite, proclamaram estar caminhando na Lua. Como pudera isso? Se estavam na órbita da Terra somente 9 horas antes. E a Lua estava a 3 dias de distância. Além disso, se foram realmente à Lua, por que deveriam fingir parte da viagem? Por que usar o truque da janela, fingindo estar a meio caminho da Lua? É óbvio que fizeram dessa forma, porque não puderam chegar a meio caminho da Lua. E isso confirma que o grande obstáculo do seu êxito foi a pequena radiação dos anéis de radiação de Van Allen. Este mesmo equipamento foi utilizado nos 40 meses seguintes, e nenhum deles pôde ter ido à Lua. Apenas aprimoraram a sua perícia nas encenações. Quando muitos telespectadores que assistiram à segunda viagem tripulada pela televisão questionaram sobre aquelas transmissões sujas e que se interrompiam o tempo todo, ficou claro para os contribuintes que uma vez bastava. Mas não foi o suficiente para o governo e para os investidores. Bilhões e bilhões de dólares se foram com cada suposto regresso à Lua. E coincidência que na seguinte missão existiria o fator do risco de vida, a malfadada Apollo 13. Agora o público teria algo mais sério de ir à Lua. E é solidário com o drama. Quem sabe essa é a verdadeira razão pela qual Neil Armstrong jamais deu outra entrevista. Certamente é porque não quer mentir nunca mais. E ameaça pode receber um homem tão honrado e sua família para obter a sua cooperação racial. E depois também a sua cooperação para tornar perpétua a maior montagem da história dos Estados Unidos. E o oficial mais graduado da NASA, James Webb, se demitiu sem explicações apenas uns dias antes da primeira missão Apollo. Por que se estava a ponto de chegar ao ápice da sua carreira? Os 3 tripulantes da Apollo 11 também renunciaram logo depois do seu regresso à Terra. Observe o semblante de constrangimento desses 3 homens. Realmente não parece que acabaram de chegar da Lua. Neil Armstrong fez uma rara aparição em público e conteve suas lágrimas ao dizer essas breves e críticas observações. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say,
we've only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. He is that layer. É essa capa. Talvez logo algum dia, com o descobrimento dessas imagens e seu significado, os verdadeiros patriotas americanos e do mundo todo se levantem e saudem a luz da verdade. The whole thing was a fake.